E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos com um enorme buraco na muralha. Dentro dela, é um caos. Vemos os soldados de Roland atirando. Um figurante diz para prepararem as armas, pois esses monstros estão se aproximando. Vemos os cavaleiros inimigos avançando após ingerirem os comprimidos, mas quando se aproximam, levam vários tiros a queima-roupa. Um figurante diz para trocarem de esquadrão, e durante a troca, aparece um cavaleiro inimigo, acertando um soldado. Seus companheiros atiram nele, e eles notam que vários inimigos apareceram. A batalha se reinicia, e eles continuam atirando. Um figurante diz que precisam se unir para derrotar esses inimigos fortes. Outro figurante notifica que o Lord Brian enviou ajuda, e eles pedem para saírem do caminho. O figurante na metralhadora pesada começa a atirar, acertando os inimigos, e todos que estão próximos são baleados. Os soldados também atiram, até que finalmente a metralhadora para, e os soldados começam a checar os corpos, e finalizam os que estavam ainda vivos. Um figurante diz para avançarem e se juntarem aos outros batalhões o mais rápido possível. Outro figurante diz que a batalha final começou e que eles devem lutar pela sua alteza. Vemos o balão atirando outra bomba. No quarto de Timothy, um cavaleiro notifica que o exército de Roland já está nos portões do palácio, e então Sua Majestade deve fugir, pois não resta muito tempo. Timothy pensa que naquela hora seu pai acabou com sua própria vida, e ele usurpou o poder do príncipe Gerald, seu maior rival, fazendo dele um álibi pela morte do rei Wimbledon III e então ascendeu ao trono. Depois disso, unificou a região leste e oeste e forçou sua terceira irmã a fugir, e achou que era apenas questão de tempo até que toda Greycastle fosse unificada. Mas, em 3 dias, todas as suas vantagens se foram. Furioso, ele lança o candelabro e xinga Roland, dizendo que ele só conseguiu vencê-lo porque está trabalhando com as bruxas e se vendeu aos demônios. Além disso, a igreja é um lixo, pois prometeram matar as bruxas, mas ao invés disso, deixaram Roland Wimbledon livre. E se não fosse pela ajuda das bruxas, Roland não teria conseguido armas mais fortes e atacar pelo céu tão facilmente. Diferente de Roland, mesmo que tenha muito mais trabalhadores e alquimistas e seja centenas de vezes mais rico, só tem uma explicação: os demônios do inferno estão ajudando Roland. Ao olhar para trás, ele diz que eles devem ir para o túnel secreto. Timothy pensa que não pode morrer aqui, pois seria muita gentileza dele cometer suicídio agora. Seu irmão é quem deveria ir para o inferno. Além disso, o túnel secreto tem uma escotilha e um portão, e quando o portão se fecha, a entrada do túnel é fechada permanentemente. Como o labirinto subterrâneo está cheio de pedras de retaliação divina e armadilhas, Roland não vai conseguir o detectar lá. Contanto que ele fuja, haverá nobres que irão dar apoio no norte e no leste, os novos duques também, mas não sabe se eles serão obedientes depois que descobrirem que a cidade do rei caiu. Mesmo que aqueles inúteis da igreja sejam idiotas, pelo menos não são idiotas o suficiente para ignorar os demônios e deixá-los espalhar seu poder no reino de Greycastle tão facilmente. Se a igreja lhe der suporte, ele pode até se dispor a sacrificar o reino de seu pai, contanto que possa condenar Roland Wimbledon à guilhotina e torturar essas bruxas até morrerem. Relâmpago diz que encontrou eles, e Machado diz que eles estão cercados. Um tempo depois, Machado diz para formarem 2 barreiras e protegerem o novo rei, avançando em direção ao palácio. Vemos Roland andando a cavalo, enquanto Brian informa que o caminho para o palácio já foi limpo, e agora a cidade é de Vossa Alteza. Roland pensa que, embora o primeiro exército tenha conseguido ocupar o palácio rapidamente, foi a batalha mais intensa que já tiveram. As baixas ainda são desconhecidas, mas já houve mais de 20 corpos de soldados enviados para a retaguarda, apesar do fato da Nana ter vindo resgatá-los. Agora, a farsa da luta pelo trono finalmente acabou, e eles estão na cidade. Todos gritam vida longa a Sua Majestade e vida longa ao rei Wimbledon. Roland chega à porta do palácio e, ao entrar, nota que há muitos rostos familiares ali, incluindo Lauren Moore, tesoureiro, Bullet Flynn, ministro da diplomacia, Pillow, ministro da justiça, Marshall, diretor de inteligência, Marquês Vick, primeiro-ministro. Essas pessoas costumavam trabalhar para o rei Wimbledon III, e alguns de seus históricos familiares podem ser encontrados desde a época em que a família Wimbledon chegou ao poder. Quando Timothy Wimbledon assumiu o trono, todos juraram lealdade ao novo rei. Agora,
Parece que estão tentando usar o mesmo truque de sempre. Infelizmente, não precisam deles. Isso não era uma negociação, mas sim um teste. Roland diz para eles se levantarem e informa que Timothy Wimbledon é suspeito de assassinar o príncipe Gerald, além de traição e conspiração com a igreja. Ele foi levado sob custódia e será submetido a uma grande punição. Logo, sua sentença será publicada e divulgada por todo o país. Ele pergunta se gostariam de dizer algo sobre isso. Vicky diz que são todos crimes capitais e que tentaram impedir Timothy, mas falharam. Vossa Majestade livrou o reino de Graicastre de uma praga. Roland pergunta se ele estava falando sério, pois quando Timothy estava cometendo esses crimes, todos estavam parados com os braços cruzados ou segurando uma vela para o diabo. Portanto, não deveriam dizer que tentaram impedi-lo com suas persuasões inúteis. Bullet diz que depois que Timothy assumiu o controle, eles não comandavam nem os cavaleiros nem o exército. Marshall acrescenta que Timothy sequer levou o príncipe Gerald a julgamento antes de enviá-lo à guilhotina, e o executor também era um cavaleiro, então não puderam impedir isso. Roland pergunta se eles estão dizendo que tudo o que aconteceu este ano não tinha nada a ver com eles. E, já que insistem que todos são inocentes, ele vai propor um jogo de teste. Serão feitas 10 perguntas no total, e eles estarão fora do jogo se mentirem. Terão apenas uma chance para responder cada pergunta, e aqueles que saírem do jogo serão enforcados, exilados do reino ou sentenciados a trabalhar pesado nas minas, ou talvez todos os seus bens sejam confiscados. As regras do jogo seguirão a lei real, portanto, será justo. Ao se aproximar de Vicky, Roland pede para o rapaz responder com sinceridade, e a primeira pergunta é se ele se envolveu no incidente que forçou os refugiados a invadirem a região oeste. Vicky diz que apenas seguiu as ordens de Timothy para recrutar refugiados das regiões leste e sul, mas não teve participação na outra parte mencionada. Roland diz que ele está mentindo e manda levá-lo para a prisão sob o salão. Vicky insiste que disse a verdade, mas é levado. Roland diz que, se forem espertos o bastante, entenderão que mentir não lhes fará bem, pois ele sabe se estão falando a verdade ou não. Todos ficam assustados e começam a pedir perdão, dizendo que estavam errados. Um tempo depois, um figurante conta sua história sobre um caso de adultério com seu caseiro e como ele cortou o pênis dele ao invés de enviá-lo à corte. Rouchinol diz que ele estava falando a verdade, mas o problema não era esse. Roland pergunta se há algo mais, e o figurante diz que não. Roland os parabeniza por passarem e permite que saiam do palácio agora, mas avisa que os verá novamente em breve, quando resolver algumas questões com sua família. Ele também ressalta que seu modo de governar será muito diferente do de seu pai e de Timothy, e eles logo perceberão isso. E todos devem se lembrar do que houve durante o jogo, pois essa não será a última vez que farão ele. Todos concordam e saem do salão. Roland acredita que não pode permanecer por muito tempo neste lugar, pois está na hora de encontrar seu querido irmão. Além disso, a cidade só consegue manter seu funcionamento básico se alguns nobres contribuírem como parceiros da cooperativa, e levou quase um dia inteiro para lidar com todas essas questões, mas finalmente chegou a hora de ir às masmorras para encontrar seu verdadeiro irmão. Comparado com as celas nas partes pobres da cidade, este local não é tão ruim. Pelo menos não há infiltração, ratos e baratas rastejando pelo chão, e o ar não é espesso e fedorento. No entanto, os criminosos detidos nas masmorras do palácio são tratados com regalias, mas isso não pode acontecer. Diante de seu irmão, Timothy fica assustado e pergunta quem ele é. Roland pergunta a Timothy se ele não se lembra dele e afirma que é Roland Wimbledon. Timothy responde que ele não pode ser Roland, porque Roland nunca olharia daquela maneira e nunca teria a coragem de encarar seus olhos. Roland lembra de quando tinham 12 anos e Timothy, junto com Gerald Garcia, o chamou para explorar as masmorras do palácio. Eles roubaram as chaves dos guardas e o prenderam em uma cela, só a libertando na manhã seguinte. Mesmo que ele tenha sido enganado naquela época, não tinha coragem para resistir ou confrontá-los. No entanto, as coisas mudaram desde então. Timothy afirma que Roland é o verdadeiro Demon, o próprio diabo encarnado, e que deseja roubar o reino dele. Roland pergunta o que isso tem a ver com a situação e questiona se ele acredita ser melhor que os Demon. Ele também acusa Timothy de matar o pai deles, de acusar injustamente seu irmão inocente de executá-lo para manter o trono que ele usurpou. Timothy trabalhou com a igreja, que seu pai odiava, provocou a invasão de territórios da princesa Garcia por pessoas inocentes e nem mesmo poupou seu irmão mais fraco e desprovido de influência, o príncipe Roland. Tudo isso resultou na destruição de várias cidades e no caos no reino, deixando muitas pessoas desabrigadas. Roland acrescenta que nem mesmo os Demons seriam capazes de cometer tais atos.
No entanto, Timothy afirma que não matou o pai. Ele alega que o pai se matou. Da mesma forma que Roland, ele também estava sendo controlado pelos Demon, e isso não é uma mentira. O pai estava na cama e, de repente, se matou com uma adaga enquanto sorria, mesmo estando sob a influência de uma pedra de retaliação divina. Foi um acontecimento inesperado e ele não conseguiu impedi-lo. Rouxinol olha significativamente para Roland e ele menciona que deve ter sido algum tipo de magia de bruxa. Ele observa que, uma vez que a magia tenha sido lançada, ela não seria afetada pela pedra. Rouxinol concorda e lembra Roland da bruxa pura que entrou no acampamento há 6 meses para assassinar Wendy enquanto os refugiados estavam sendo evacuados. Roland pondera se a igreja poderia ser a fonte desses incidentes, o que também explicaria o decreto real que buscava criar conflitos pelo trono. No entanto, ele ressalta que tudo isso precisa ser confirmado. Roland afirma que interrogar o sumo sacerdote da Catedral Real, Isova, pode fornecer respostas. Mas ele insiste que isso não justifica acusar a todos e iniciar uma guerra, e se ele está ciente do número de vidas perdidas devido a esses eventos. Timothy responde, argumentando que, se Roland e Garcia tivessem o reconhecido como rei legítimo porque os destruiria, e mesmo que ele não tivesse usado as pílulas, não há garantia de que Garcia não as teria usado. Além disso, ele pergunta qual é a relação disso com Roland, um suposto Demon, e o que Roland pretende fazer com ele. Roland afirma que seu plano é expor os crimes de Timothy, em seguida, enviá-lo para a guilhotina. Ele enfatiza que Timothy é culpado de inúmeros crimes imperdoáveis, e mesmo a pena de morte não seria suficiente para fazer justiça. Timothy argumenta que, se Roland quiser governar o reino de Graicastle, precisará dele, pois não conhece a força secreta da igreja, que seu pai mencionou em seu diário. É por isso que ele decidiu banir a igreja de sua vida. Roland diz a Timothy que ele sabe muito mais do que imagina e tem uma compreensão clara do que os espera. Será difícil, mas Timothy não tem a capacidade de liderar as pessoas em direção a um futuro brilhante. A vida de Timothy chegará ao fim aqui, devido aos crimes que cometeu, mas ele pode ficar tranquilo, pois não será o único a ir para o inferno. Agora é hora de eles seguirem em direção ao próximo desafio, e Timothy deve morrer aqui. Na jornada para o inferno, muitas pessoas irão acompanhá-lo, portanto, ele pode relaxar, e agora não tem mais nada a dizer a um homem morto. Ele deixa o resto nas mãos de Rio Falks, que estava esperando por isso. Timothy repreende Roland enquanto se afasta, chamando Rio de idiota e dizendo que ele não deveria ficar parado ali, mas sim chamar Roland, pois tem algo a dizer. Rio então se apresenta e revela que é um membro da trupe acrobática Pompa e Chapéu, e Timothy pode não reconhecê-lo, mas ele se lembra muito bem de Timothy. Rio explica que perdeu sua esposa e, a partir desse momento, ele e seus amigos se infiltraram nos lugares frequentados por Timothy para coletar informações sobre seus movimentos. Eles se organizaram, analisaram as informações e as enviaram para o Lord Roland. Eles também alertaram sobre o plano de Timothy de desenvolver pó de neve e de contratar homens para invadir a região oeste. Timothy fica surpreso com as revelações de Rio e o acusa de traição, alegando que o Lord Roland está morto há muito tempo e que seu mestre não passa de um Demon. Rio responde dizendo que quando ele implorou aos deuses, não obteve resposta alguma. Naquele momento, jurou que, desde que conseguisse sua vingança, seguiria Roland até o inferno, mesmo que este fosse o próprio diabo. Ele se sente extremamente honrado por ter contribuído para a destruição de Timothy. Em outra parte do castelo, Wendy expressa sua exaustão. Rouxinol pergunta se já foram dormir, e Wendy responde afirmativamente, contando que elas finalmente estão cansadas depois de toda a confusão que tiveram que enfrentar hoje, e que não sabe de onde tiraram tanta energia, pois as meninas voaram ao redor dos balões o dia todo e ainda quiseram ouvir uma história antes de dormir. Rouxinol sugere que Wendy deveria agradecer a sua majestade por isso. Se ele não as tivesse punido com 3 rodadas de exercícios, elas poderiam explorar agora à noite em vez de ouvir uma história. Wendy menciona que ouviu da senhorita Tilly que Meg costumava se transformar em pombo enquanto dormia e ficava no teto, e qualquer barulho a acordava. Ela mantinha a forma de pombo para fugir de qualquer perigo. Agora, finalmente, Meg pode dormir tranquilamente, como uma criança comum. Elas são muito sortudas. Wendy também sugere a Rouxinol que, se quiser voltar e fazer uma visita, pode ir para a Cidade de Prata, sua cidade natal. É apenas meio-dia de viagem dali, e se deixar Meg te levar, não levará nem 1 hora. Além disso, ela tem um irmão morando lá. Rouxinol argumenta que enquanto a ordem não for mantida e ainda tiver inimigos por toda parte, não pode deixar o lado de sua majestade agora. Além disso, após resolver tudo no reino de Graicastle, haverá muitas chances de visitar a Cidade de Prata, então não há necessidade
necessidade de pressa. Wendy menciona que pensou que Rouxinol diria que cortou os laços com a família Gillen, como antes, mas parece que não odeia mais seu irmão. Rouxinol responde que sem a traição dele, ela não teria conhecido Wendy nem Sua Alteza, e Wendy sempre disse para deixar o passado para trás, o que não significa esquecê-lo. Agora entende a segunda parte disso e acredita que está tudo bem, contanto que viva uma vida melhor do que antes. Wendy elogia a reflexão de Rouxinol, e Rouxinol diz que não vai sair daqui em segredo, então Wendy pode dormir tranquilamente. Depois que Wendy deita, Rouxinol pensa que o reino foi tomado por Sua Majestade, e a partir de amanhã, podem finalmente andar ao sol como pessoas normais. No entanto, a noite ainda é melhor para ela, pois só pode se esconder no escuro, fazendo jus ao seu nome. Alguns dias depois, Roland comenta que, embora tenha visto muitos rostos familiares nos últimos 2 dias, todos eles são da antiga nobreza e ministros da capital real. Finalmente, ele se encontrou novamente com sua velha amiga, Senhorita Margaret. Ele a tranquiliza, dizendo que aqui é o antigo escritório de seu pai, e não há ninguém por perto. Então, qual é o problema? Margaret pede desculpas e explica que jurou a uma pessoa que contaria isso apenas a ele que Trovão gostaria de vê-lo. Roland pergunta se ela está se referindo ao explorador mais famoso de Fjord e se ele não tinha morrido em um acidente de navio. Margaret confirma e diz que um verdadeiro explorador pode acreditar nos 3 deuses, mas ele não iria vê-los pessoalmente tão facilmente. Ele também não queria revelar seu paradeiro, especialmente para Relâmpago, por isso quis compartilhar essa informação em segredo. Trovão planejava entrar em contato por meio de Tilly, mas não esperava que a cidade do rei fosse conquistada tão rapidamente, por isso, mudou seu plano no último minuto. Além disso, ele mencionou que encontrou algumas coisas incríveis a leste das Ilhas das Sombras, que podem estar relacionadas às ruínas centenárias. Roland fica confuso e pergunta se Trovão está na cidade do rei agora. Margaret confirma que sim, chegou ontem, e tomou essa decisão depois de conversar com ela. Roland questiona por que ela não parece surpresa com o fato de ele estar vivo e se já sabia disso anteriormente. Margaret admite que sabia e pede desculpas por não ter dito isso imediatamente. Ela explica que Relâmpago possui uma pedra mágica, o que permite que ele saiba onde ela está. Ele a enviou para cá apenas para garantir que Relâmpago estivesse segura. Após saber que Relâmpago se mudou para o território de Vossa Majestade, ele decidiu esconder informações sobre ele para evitar que sua filha se tornasse uma exploradora. Roland comenta que pensava que Margaret estava indo para a Vila da Fronteira para ganhar uma reputação na área de ciência e tecnologia, atraindo investimentos. Ele não esperava por isso. Margaret responde que ainda é grata à cidade da Fronteira por abrir novas rotas de comércio para ela. Roland explica que, por enquanto, a cidade do rei ainda está em caos, então ele não pode deixar o palácio. Se Trovão quiser vê-lo, terá que vir aqui. Ele também promete não contar nada a Relâmpago sobre a visita de Margaret. Margaret agradece e diz que enviará sua resposta a ele assim que possível. Após a saída de Margaret, Roland comenta que, naquele momento, ela não conseguiu acessar o sistema imperial. Rouxinol pergunta se ele se esqueceu da pedra de retaliação dela. Nesse momento, um guarda informa que um nobre do lado de fora afirma ser um antigo amigo e está causando problemas para entrar. Roland pergunta qual é o nome dele, e o guarda responde que é San Yorko. Roland cospe o chá ao ouvir o nome. Yorko aparece e comenta que não esperava que Sua Majestade voltasse tão rapidamente e derrotasse seu irmão mais velho diabólico com tanta facilidade. Ele elogia Roland por continuar tão romântico mesmo depois de 1 ano. Roland responde que não esperava que Yorko viesse também. Yorko diz que é diferente dos outros, que ainda estão preocupados com o poder restante de Timothy. Ele sabia que Roland não deixaria Timothy ir tão facilmente. Roland recorda que, como o próprio nome de Yorko sugere, mãos leves, ele e o príncipe Roland tinham uma boa amizade e causavam muitos problemas juntos. Naquela época, o príncipe Roland estava desiludido e deprimido após ser rejeitado por Tilly e perceber que nunca faria parte do grupo de Gerald, Timothy Garcia. Yorko foi praticamente sua salvação, levando-o não apenas aos bordéis, mas também apresentando-o a um grupo de ratos para dar ordens, conferindo a ele um prestígio que ele nunca teria no palácio. Mesmo que suas ações não fossem corretas, ele era o melhor amigo do príncipe Roland naquela época. Considerando sua barba por fazer, suas roupas luxuosas, o cheiro de seu perfume e sua lendária técnica,
não é surpresa que tenha conquistado o coração de tantas mulheres. Yorko pergunta se Roland já voltou e se gostaria de beber na Alameda Dourada nesta noite. Ele pergunta se quer que ele faça uma reserva com a senhorita Tetel ou a senhorita Florzinha, pois desde aquela noite, ambas têm sentido falta dele. Além disso, parece que o clima esfriou repentinamente. Roland pergunta a que noite ele se refere e afirma que não importa o que elas sentem. Ele pensa que, mesmo se isso fosse verdade, seria algo que o príncipe Roland faria. De qualquer forma, ele é completamente diferente do Roland antigo, e essa recusa também é genuína, algo que Rouxinol deve perceber. Yorko diz que, no entanto, Roland passou a noite com elas. Roland responde que isso foi há muito tempo e que ele não pode voltar ao palácio. Se não tivesse feito isso, teria dormido na rua. Além disso, ele não fez nada naquela noite. Rouxinol pede para ele ser honesto, e Yorko sugere que, nesse caso, Roland deve esquecê-las e conhecer novas garotas hoje à noite. Ele menciona que um bordel de luxo foi aberto bem ao lado da Alameda Dourada e que Roland não teve a chance de visitar ainda. Ele está certo de que não terá problemas para encontrar companhia. No entanto, Roland afirma que não sairá à noite e ficará no palácio, pois não tem mais desejos carnais. Yorko menciona que há algumas servas bonitas no palácio também, e entende que ninguém conhece Sua Majestade melhor do que ele. Ele oferece ensinar a Roland suas técnicas famosas para que nenhuma delas o esqueça, pois Roland costumava ficar muito ansioso para aprender. No entanto, Roland diz a Yorko para ouvir. Agora ele é diferente. Yorko concorda, dizendo que Roland agora é rei. Roland corrige, afirmando que não é só isso, mas pode ser interpretado dessa maneira. Como rei deste país, ele não pode ser tão descuidado como antes. E diz para Yorko contar logo o que quer, pois ele tem certeza de que Yorko não veio só para relembrar do passado, Toa não precisa esconder nada. Yorko, finalmente, faz sua solicitação de forma direta. Ele pergunta se Vossa Majestade pode dar a ele uma posição oficial. Não precisa ser uma posição importante, como tesoureiro ou ministro da Justiça, mas gostaria de comandar o grupo de patrulha, da mesma forma que o Cavaleiro Coração de Ferro. Roland se pergunta como Yorko ousou mencionar isso e imagina que a reputação da cidade do rei seria arruinada se ele ocupasse a posição de ministro da defesa. Yorko assegura que os ratos seriam obedientes sob sua supervisão. Roland diz que entende e concorda em dar a ele uma posição oficial simples. No entanto, ele ainda precisa discutir os detalhes específicos com a prefeitura, uma vez que é um trabalho oficial. Roland planeja enviar alguém para informá-lo assim que as decisões forem tomadas. Ele acredita que, se Yorko for colocado em uma posição apropriada, isso poderá ter um bom efeito de publicidade. Contanto que Yorko esteja disposto a jogar o jogo, pode haver uma chance de promoção durante essa transição de trono. Yorko agradece parte, assegurando a Roland que estará de plantão caso precise de algo no futuro. Após a saída de Yorko, Rouxinol aparece e pergunta quem são a senhora Tetel e a senhorita Florzinha, e sobre o que famoso estavam falando. Roland responde que essas perguntas são difíceis de responder. São apenas duas senhoras que ele conheceu, mas não as conhece muito bem e nem sabe seus verdadeiros nomes. Ele explica que esse é o tipo de interação com as nobres, que muitas vezes são hipócritas e fazem tudo apenas para mostrar aos outros. Depois, esquecem. Rouxinol comenta sobre o que Yorko disse a respeito das duas senhoras sentirem falta de Roland. No entanto, Roland esclarece que elas não sentiam falta dele, mas sim do dinheiro, status e poder que ele tinha quando era príncipe. Quando ele foi enviado para a Vila da Fronteira, elas perderam contato com ele. Elas não seriam tão frias se realmente sentissem falta dele. Sobre a tal coisa famosa, Roland a descreve como algo complicado e resume que Yorko possui habilidades excepcionais com as mãos que o tornam capaz de fazer uma mulher se apaixonar por ele. Por isso, o chamam de irmãos leves. Roland expressa curiosidade porque não sabia nada sobre isso e pergunta a Rouxinol se ela precisa mais dessas habilidades. Envergonhada, Rouxinol diz que acha que não e confia nele. Roland pensa que conseguiu se safar da conversa e agora é hora de encontrar o aventureiro lendário. Mais tarde, Trovão entra no escritório, tira seu capuz e cumprimenta Roland como meu respeitado Roland Wimbledon, Vossa Majestade. Ele agradece a Roland por cuidar de Relâmpago. Roland agradece a Trovão por cuidar de Tilly também e menciona que ouviu dizer que ele a tem ajudado desde que ela se mudou para a Ilha Adormecida. Trovão responde que não foi nada, e Tilly tem sido de grande ajuda em suas aventuras. Ele teme que, sem a ajuda de Tilly, seu navio estaria limitado a explorar as Ilhas das Sombras, e ele nunca teria conseguido chegar
ao mar que nunca viu antes e testemunhar a existência da linha do mar. Roland pergunta o que é a linha do mar. Trovão explica que é uma muralha formada pela água do mar, mas ainda é possível que os barcos a cruzem livremente. Além disso, ele gostaria de pedir ajuda para construir um navio que lhe permita navegar contra a correnteza e o vento. Ele menciona que dinheiro não é um problema e está disposto a pagar o preço necessário. Roland responde que moedas de ouro não são um problema e que ele usará a melhor tecnologia disponível para construir o navio, cobrando apenas o custo de produção. Roland está disposto a apoiar completamente as aventuras de Trovão, com uma condição, que ele se lembre de enviar notícias sempre que descobrir algo novo. Trovão concorda com a condição de Roland e se despede. Roland reflete que a linha do mar pode desafiar a gravidade e formar uma espécie de escada, permitindo que os barcos naveguem verticalmente através dela sem problemas. Ele acha difícil acreditar nisso se não fosse dito diretamente pelo explorador mais famoso, Trovão. Isso sugere que a gravidade foi distorcida e formou um campo gravitacional único. O princípio da formação gravitacional ainda é um mistério, uma vez que há poder mágico em todo o mundo. Rouxinol pergunta a Roland qual é o problema, pois ele parece pálido. Roland responde que não é nada, apenas tem um pressentimento ruim sobre algo. Rouxinol fica sem entender. Roland pergunta a ela se conhece alguma coisa sobre elfos, criaturas com orelhas pontudas e corpos humanos, que são elegantes, vivem bastante e geralmente gostam de viver na floresta. Rouxinol diz que nunca ouviu falar sobre eles. Roland explica que leu sobre eles em um livro. Essas espécies fictícias espalharam suas histórias por todo o continente, mas foram forçadas a se esconder em florestas densas após o crescimento da humanidade, o que as deixou à beira da extinção. Mesmo sendo tão inteligentes quanto, o número de elfos era muito inferior ao da humanidade, o que levou a conflitos com os humanos, que eram centenas de vezes mais numerosos. Os elfos acabaram completamente indefesos, presos nas montanhas desertas e se tornaram obsoletos. Sua tecnologia foi gradualmente absorvida pela humanidade, e eles acabaram se tornando escravos. Atualmente, a humanidade é na verdade a minoria e está em desvantagem em quantidade, cercada pelos demônios na borda do continente. Eles se tornaram completamente isolados do mundo exterior. Se a humanidade não se atentar e não rever a situação em que se encontra no mundo, poderão ser eliminados como os elfos. As batalhas pela vontade divina já duram quase 1000 anos. Com sorte, ainda não é tarde demais. Na vila de Neverwinter, vemos Sora usando sua habilidade para revestir pneus. Após terminar, ela vai embora e andando de bicicleta, reflete que agora só gasta 1/3 de seu poder mágico para fazer seu trabalho. Antes de aprimorar seus poderes, ela ficava exausta apenas por consertar um lote de pneus daqueles. Agora, não se sente cansada, e entende a importância dos treinos de Vossa Alteza e que deve trabalhar e descansar. Skrull bate o livro na mesa e anuncia que as aulas da noite foram canceladas, pois irão testar a habilidade da Echo. Lírio tenta falar algo, mas Lua cobre sua boca e comenta que o importante é que a aula foi cancelada e pergunta por que ela não está feliz. No jantar, Echo diz que todas devem se concentrar e ouvir. Agatha comenta que acredita que não seja necessário que todas estejam presentes e menciona que pode voltar para o seu quarto. Skrull a lembra de que ela não pode fazer isso, pois Agatha é uma das razões para esse teste. Lírio observa que Agatha tem olheiras enormes. Skrull acrescenta que Agatha está muito estressada e que seu corpo não vai aguentar se ela continuar consumindo todo o seu poder mágico todos os dias. Agatha responde que, em Taquila, as bruxas mais experientes fazem o mesmo. Skrull argumenta que se Sua Alteza não lhe disse que se esforçar desse jeito iria diminuir sua eficiência, então ela precisa descansar, pois descansar é necessário para realizar as tarefas com eficiência, tanto para estudar quanto para trabalhar. O teste que estão prestes a realizar é uma tentativa de habilidade de recuperação da Echo. As bruxas ficam um pouco confusas, e então Echo pergunta se todas estão prontas, pois ela vai começar. Echo começa a cantar, usando sua habilidade para criar uma atmosfera semelhante a uma terma. As bruxas elogiam a habilidade e comentam que se sentem menos cansadas. Todas relaxam nesse ambiente. E assim acabamos a parte 59. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.